bom dia a todos. Eu sou o Silvio Alves Barbosa, para os que não me conhecem ainda, eu sou médico do serviço de Holter aqui do INCOR, e hoje eu vou fazer uma aula sobre discussão de traçados de Holter. A previsão é de que haja duas dessas aulas, a próxima vai ser com o Dr. César Grupp, e a ideia é apresentar especialmente para os estagiários, como que o Holter pode ser útil no dia a dia nosso. Eu confesso a vocês de que discutir traçado de Holter é a parte que me diverte todos os dias quando eu estou trabalhando aqui no INCOR. Então, eu agradeço a equipe da Arritmia por me permitir me divertir mais um pouquinho aqui fazendo essas discussões de traçados. Também quero dizer que eu sou calouro nesse modo de apresentação aqui via webinar, via Zoom, e eu contei com a colaboração aqui do Cristiano, a quem eu agradeço especialmente. A ideia é apresentar alguns traçados, vocês vão ver como não há o embate tete a tete aqui, porque a coisa é pela internet, né? Então, a ideia é apresentar os traçados com algumas alternativas. Alguns de vocês até já devem ter recebido. Ontem, através do Guilherme e da Gabriela, eu pedi para passar para os estagiários os traçados, para vocês já irem pensando, e com algumas alternativas. Eu peço que vocês pensem rapidamente e votem nessas alternativas. Aí, em cima do que vocês tiverem colocado, eu vou fazendo os meus comentários. Não são traçados difíceis, não. São traçados de média dificuldade e que também não tem nada de coisa muito rara, são coisas relativamente comuns do nosso dia a dia, tá certo? Então, o primeiro traçado que eu estou colocando para vocês é esse aí. É um traçado de Holter, tem duas derivações. A primeira é uma derivação esquerda, um CM5, e a de baixo uma derivação direita. E a pergunta é o que nós temos aí. As alternativas que nós colocamos são extrasístoles ventriculares repetitivas, extrasístoles atriais repetitivas com e sem aberrância da condução intraventricular e condução AV variável, extrasístoles ventriculares isoladas ocasionalmente interpoladas, arritmia sinusal com bloqueio de ramo intermitente, nada se pode afirmar, necessário mais traçados. Por favor, deem seus palpites. Já lancei, vamos estabelecer 40 segundos, tá? Para a votação. Ok. O doutor Silvio está vendo as respostas já. Acho que a Lu também, né? Uhum. 35 segundos. Vou fechar em 40. 12 respostas só. Tem 25, 50 pessoas. Vamos lá, pessoal. Vamos votar. Mais 5 segundos. Vamos lá votar. Já tem 28 pessoas aí. Dá para bastante gente votar. Tem 15 votaram. 60%. Um minuto. Vou fechar, tá? Eles acham que vai ter censura, que vocês vão saber quem é. Não tem problema. Pessoal, lembrando, a votação é anônima, ninguém sabe quem votou em o quê, tá? Então pode votar, se não sabe, chuta. É isso aí. Tá? Essa foi a resposta. A primeira okay. Questão. Nós temos, então, colocaram B e C. Posso abaixar essa figurinha aqui? Posso, né? B e C. As alternativas que o pessoal colocou foram extrasístoles atriais repetidas com e sem aberrância da condição V e extrasístoles isolados ocasionalmente interpolados. Bom, então vamos lá. Interessante, vocês viram que deu meio a meio aqui, o pessoal estava fazendo uma certa confusãozinha, porque metade das pessoas achou que era atrial e metade achou que era ventricular. Bom, muito bom, interessante. Vamos lá. Para isso, eu vou lançar a mão aqui de uma ferramenta que vocês vão ouvir falar, quem ainda não passou no Holter, mais especificamente, vão ouvir falar muito, que é do diagrama de Lewis e do diagrama de escadas. Quem já passou sabe que nós somos fãs dessa ferramenta, é muito didático, torna muito fácil entender a sequência das coisas, e vocês, quando estiverem passando por aqui, vão ver que a gente vai frequentemente pedir para vocês fazerem um diagrama de Lewis ou um diagrama de escadas. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as linhas horizontais, que na verdade são os degraus da escada do Lewis. Na sequência, nós vamos identificar esses andares, o primeiro andar lá onde vão ser
representados os fenômenos do átrio, depois os fenômenos do nó-AV e, em seguida, os fenômenos ventriculares. Na sequência, nós vamos marcar as ondas P's e projetá-las na linha dos átrios. Já começa a primeira coisa interessante aqui. Aqui a gente consegue identificar bem uma onda P, aqui a gente identifica uma onda P, aqui também e aqui também. Então, essas já foram devidamente projetadas aqui. Mas se nós mantivermos essa mesma sequência, vocês vão observar que aqui também tem uma onda P, que está meio que disfarçada no fim da onda T desse batimento aqui, estranho. E aqui também deve ter, essa onda T está mais pontiaguda, e aqui também dá para ver, principalmente nesse canal de baixo, o entalhe nessa onda T, então aqui é T mais P. Então, nós estamos vendo que a sequência da despolarização atrial está sendo respeitada e seguida normalmente, falando que provavelmente, então, o ritmo atrial é um ritmo sinusal. E nós temos estes batimentos. Bom, antes disso, vamos ver os batimentos ventriculares aqui que nós estamos reconhecendo bem, que são este daqui e este daqui, e vamos conectá-los através da linhazinha no nó-AV. Aí apareceram ainda mais 4 batimentos diferentes, com morfologia alargada, diferente do normal. É esse que provavelmente deve ter gerado dúvida para as pessoas, se eram extrasístoles atriais com aberrância ou ventriculares. Nós vamos representar eles aqui. Essas extrasístoles são ventriculares, porque elas estão dissociadas dos batimentos atriais, como a gente já demonstrou aqui pela onda P. E tem essa morfologia bastante diferente. Essas extrasístoles, elas despolarizam o ventrículo e provavelmente também, de alguma forma, elas penetram retrogradamente no nó-AV e vão acabar interferindo na condução dos batimentos seguintes. O que está acontecendo, por exemplo, nesse batimento daqui? Vocês observam que quando o batimento desce pelo nó-AV, ele provavelmente colide com a condução retrógrada da extrasístole e acaba se anulando, e o batimento não desce, isso acaba provocando uma pausa pós-extrasistólica compensadora. A mesma coisa vem acontecer aqui e vem acontecer aqui. E esse batimento daqui que ficou faltando? Vocês notaram que o PR dele está visivelmente aumentado. Então, o que aconteceu? Provavelmente a extrasístole penetrou retrogradamente no nó-AV e, de alguma forma, interferiu na condução desse batimento aqui, fazendo com que ele se conduzisse mais lentamente. E a extrasístole, então, se tornou interpolada. Essa aqui, enquanto essa aqui teve uma pausa, e essa aqui também teve uma pausa pós-extrasistólica, essa não, ela ficou interpolada entre 2 batimentos normais. Então, na verdade, nós temos esses fenômenos todos demonstram que os batimentos estão dissociados do batimento normal e, ainda por cima, a existência de uma extrasístole interpolada meio que confirma essa hipótese. Nós, que fazemos Holter, procuramos muito extrasístoles interpoladas, porque, geralmente, para poder fazer esse fenômeno aqui, um batimento, de alguma forma, interferir no batimento seguinte, da condição do batimento seguinte, só se esse batimento daqui estiver dissociado dos batimentos atriais. Não é possível assim. Então, quando nós vemos extrasístoles interpoladas, nós quase que juramos que elas são ventriculares. E aí vemos que as outras são iguais, então assumimos que as outras também são ventriculares. Então, são extrasístoles ventriculares, que elas estão monomórficas, elas são isoladas porque elas são precedidas e sucedidas por batimentos normais. Então, isso em contraposição com as formas repetitivas. O contrário de isolado seria repetitivo, que as formas repetitivas são os pares, os tríplets, as salvas da cardia ventricular não sustentada. Aqui não, são isoladas, mas com uma apresentação bigeminada. Tem normal, uma extrasístole, normal, uma extrasístole, normal, uma extrasístole, e assim por diante, sendo que uma delas especificamente está interpolada, e as outras não provocaram pausa compensadora. Então, nós temos esse caso aqui, extrasístoles ventriculares isoladas, ocasionalmente interpoladas. Não dá para ser repetitiva, porque, como eu disse, não são pares nem TVNS, também não são atriais, porque eu demonstrei para vocês que quem está precoce é o QRS, não a onda P, também não pode ser arritmia sinusal com bloqueio de ramo, e é isso aí. Eu não sei se vale a pena a gente abrir para discussão, se vai correndo para a gente poder ver mais traçados. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que pode fazer alguma pergunta pontual aí, se por acaso eu tiver falado uma coisa errada, o que vocês acham? Eu acho que podia, quem tiver, enquanto o senhor vai falando, se quiser fazer comentário, levanta a mão, aí a gente consegue ver Você administra isso, né, Cris? Isso, se alguém levantar a mão. Eu acho o Holter soberano. Sim. Viu, Silvinho? Nada. Eu acho o Holter soberano, Silvio.
Desculpe, se eu não entendi o que você Holter é falou. soberano do É Tutu. soberano. Holter soberano. Ah, é verdade. Obrigado. Pelo menos alguma coisa interessante de Holter você aprendeu quando passou por lá, Cici. Adoro você. Ô, Tá Silvio, muito não sei se você bem quer, colocado. se você quer Vou pro comentar próximo, vamos lá. condução oculta, né? Essa aí, você pode classificar de condução oculta. É, acho que sim, acho que pode chamar isso de essa. Vamos lá. Isso aqui, peraí, vamos lá. Esse fenômeno que está acontecendo aqui seria uma condução oculta. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? É o aumento do intervalo PR deste batimento daqui, né? Só pode ter acontecido porque houve uma condução do ventrículo para baixo. Eu não consigo demonstrar isso diretamente, porque no OAV não tem a despolarização do OAV não tem manifestação eletrocardiográfica, mas através de um fenômeno indireto, que é esse aumento do PR, eu posso deduzir que houve a condução retrógrada. Então, eu acho que esse fenômeno dá para dizer que é uma condução oculta, sim. As outras, não necessariamente. A extrasístole poderia simplesmente ter despolarizado o ventrículo e quando o batimento sinusal seguinte chegasse ao ventrículo, ele poderia estar refratário e daí simplesmente o batimento não se conduziria. Então, não dá para afirmar que esta condução aqui houve, mas essa daqui eu acho que sim. Não sei se se eu respondi o que você falou e se você está de acordo. Tá bom? Ok. O primeiro PR é um pouquinho prolongado também, né? E pode acontecer o contrário. O PR, em alguns casos, se mais curto ainda, é o oposto, é condução supernormal, mas aí é mais raro. E geralmente não é por extrasístole. Perfeito. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é uma coisa bastante comum de ver em Holter, viu? Uma coisa do dia a dia da gente. Confunde, viu? A máquina de Holter enxerga errado isso, enxerga frequentemente isso como uma salva de taquicardia. Mas para nós, como eu disse, é um abatimento muito útil, porque às vezes eu estou vendo um batimento que eu estou com dúvida ali se ele é supra com aberrância ventricular, mas quando eu vejo um igual interpolado, eu assumo que ele é ventricular. Então, os outros também são. A gente usa muito esse critério, tá? É bastante comum isso aqui. A condução supernormal, isso aí que o Chico falou, é mais raro, tá? Bom, aqui outro traçadinho, vamos lá. Diagnóstico dos batimentos assinalados. É uma criancinha de 8 anos que está exame criança normal, achado arritmia no exame físico, pediram um Holter para ela. Saiu isso aí. Pergunta: extrasístoles atriais com aberrância da condução intraventricular, pré-excitação intermitente, bloqueio de ramo intermitente, parasistolia ventricular ou... peraí, eu fiz aqui. Extrasístoles juncionais isoladas. Acho que pode botar para votar, Cris. Eu só acho que já tinha visto. A CIS tem a obrigação de responder. Opa, é criança. Mas essa se sabe. Isso aqui não tem graça. Para CIS. Está equilibrado. 0, 18, 0, 40 segundos 23. mais 5, tá? 42, 45, 45%. Vamos até 1 minuto. Esse o pessoal está pensando mais. O pessoal está pensando mais. A ideia era justamente o pessoal ter visto, né, já um pouquinho. Isso é importante. Embora os nossos presidentes não pensem, a gente precisa pensar. Ok, vou encerrar. 1 minuto e 6. Ok. 61% achou que eram extrasístoles juncionais isoladas, 22% para sistolia e 17% extrasístoles atriais. Peraí, deixa eu tirar essa peça. Extrasístoles atriais com aberrância da condução IV. Bom, vamos lá. Traçado legalzinho esse aqui. O que eu vou fazer? Vocês estão vendo que os batimentos estão precoces, são extrasístoles, né? Nós precisamos decidir que tipo de extrasístole que é. Para enxergar melhor o que está acontecendo, eu peguei esse traçadinho aqui e vou dar um zoom nele. Está aqui? Bom, primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês é mais uma definição do intervalo de acoplamento, o intervalo que tem entre o batimento normal e a extrasístole, tá certo? Bom, vocês observaram que estas extrasístoles estão com acoplamento nitidamente variável, tá certo? Elas são monomórficas, mas têm acoplamento variável.
Dá para ver que essa aqui está praticamente grudada no fim da onda T, essa aqui já está um pouquinho mais longe, e essa aqui foi cair praticamente já junto com o batimento seguinte, onde seria praticamente o batimento seguinte. Isso aqui, na verdade, é praticamente um batimento de fusão entre o batimento extrasistólico e o batimento normal. Bom, eu vejo fusão, até prova em contrário, isso aqui é um batimento ventricular. Então, nós temos são extrasístoles ventriculares, monomórficas, isoladas, com acoplamento variável e com batimento de fusão. Então, seria isso aqui. Agora, quando eu vejo esse fenômeno, extrasístoles com acoplamento variável e com batimentos de fusão, uma das coisas que sempre vem à mente da gente é que podem ser batimentos automáticos, batimentos parasistólicos. E aí, o que nós fizemos? Essa é uma das vantagens, um dos recursos muito úteis do Holter. Tem um traçado prolongado, né? Então, eu posso pegar um traçado mais longo e analisar outros momentos do exame. Então, eu peguei aqui esse horário, dei um zoom alto, né? Dei uma diminuída no zoom para pegar um traçado mais longo. Para facilitar a nossa visualização, deixei os batimentos normais pintadinhos de azul, os diferentes de vermelhinho, e vocês observem que se eu medir o intervalo entre os batimentos ectópicos ventriculares, vou ver que eles são múltiplos de uma constante. E isso é o que acaba fazendo com que eles acabem tendo, então, aquela característica do acoplamento variável, eventualmente batimentos de fusão e assim por diante. Então, nós temos extrasístoles ventriculares monomórficas, isoladas, com acoplamento variável e com batimentos de fusão, que é um fenômeno que fala... aqui um diagrama de Lewis aqui só de um andar do canal ventricular, nós projetamos lá para baixo os batimentos azuisinhos normais, o que seriam os batimentos ventriculares. Isso aqui, como eu disse para vocês, sugere que seja um foco automático, que independe dos batimentos prévios, ele fica disparando de acordo com a frequência própria dele, e ele tendo condições de sair, ele sai. Se o ventrículo não tiver refratário, ele sai e ele captura o ventrículo, senão ele fica suprimido aqui, ou não sai, na verdade, né? Então, esse fenômeno de que os batimentos estarem ocorrendo numa frequência própria, o intervalo entre as extrasístoles é múltiplo de uma constante, então, fala a favor de que isso é uma parassistolia. Então, realmente, as pessoas que votaram na parassistolia, que foram apenas 23%, um quarto das pessoas votou em parassistolia, 61% pensou em extrasístoles juncionais isoladas. Por que eu acho que não são extrasístoles juncionais isoladas? Eu esperaria que as extrasístoles fossem iguais ao batimento normal. Em geral, um batimento juncional, até prova em contrário, ele tem uma morfologia igual ao do normal. E aqui ele está diferente, tá? Então, eu acho que não é juncional. Também foi votado atrial com aberrância. Eu acho que foi a confusão que muitas pessoas podem ter feito, porque viram esse batimento. Travou o som aí? Acho que o Dr. Silvio congelou. Dr. Freeze. Silvio? Foi o ódio do pessoal que errou. Parassístole, fez isso aí, ó. O pessoal derrubou, ficou revoltado, derrubou a transmissão. Eu ia perguntar como explicar o QRS mais estreito em sendo ventricular. Talvez fascicular, uma parassistolia mais fascicular. Criança, né? Criança, né? Tem umas morfologias diferentes. Estreitinho. Né? Cícero, aproveita que o Silvio está congelado. Você vê muito extrasístole em criança com QRS estreito? Ou é mais fascicular? Repete, desculpa, eu juro que eu me... O que você perguntou, Daria? Desculpa. O QRS das extrasístoles nessas crianças aí, ó, de 8 anos, é bem estreito para ventrículo. Então, a pergunta é se ela é mais fascicular ou se é o habitual mesmo de criança ser bem estreito. Então, o que é largo para criança? Acima de 90. Né? Então, isso aí a gente tem que fazer essa leitura. A gente está acostumado a 120, criança é 80 a 90. Um aninho, excelente. 80. Depois, até a puberdade, 90. Então, essa aqui não vai ver largo, né? Perfeito. Obrigado. Excelente. Opa, viu? Estou aqui. É isso aí. Eu sugeri para o Dr. Silvio desconectar. Não, eu estou aqui na hemodinâmica. A Ana acabou de receber da diretoria que amanhã é normal, quinta e sexta eles vão decidir. Até amanhã à tarde eles decidem, mas amanhã é normal. Está muito em cima da hora, imaginei.
Tá? Então, o doutor Silvio voltou. Eu mandei no grupo a mensagem. Põe o som aí, Silvio. Ô, Cris, fala aí para ele. Aí. Agora sim, você vai falar. Então, tá me ouvindo agora? Sim, né? Agora, como é que eu faço para passar essas figurinhas aqui? Como é que eu volto para minha tela aqui? Peraí, já sei. Vai de novo no compartilhar a tela, doutor Silvio. Ok, share screen, ok. E outra coisa que a Ana pediu para avisar é que as horas vão ser computadas normalmente amanhã, tá? Ok. Então, tá bom. Lembrem, bom, depois vocês resolvem isso. Bom, depois quando eu for, só um pouquinho, quando for gravação, eu edito, eu corto isso aí. Só para recomeçar direto. A Cici quer fazer algum comentário sobre esse caso ou não? Normalmente, esses casos de paracistolia ventricular, a gente só observa, mas vamos ver o que a Cici fala. Se tiver ela fez já, mas ela pode repetir. ela já fez? Então não. Tá bom. Então vamos passar adiante, depois quem ouviu, já ouviu, né? Próximo traçado, diagnóstico do batimento assinalado. Vamos lá. Alternativas: extrasístole ventricular, extrasístole atrial com aberrância da condução intraventricular, escape juncional, bloqueio de ramo intermitente e uma pré-excitação intermitente. Vamos lá. Vocês estão vendo que os casos não são tão difíceis, né? São casos simples, do dia a dia, né? Trinta e 38, ventricular 73. Deu? Um minuto, 15 votos. Vamos lá, pessoal. 16, 1 e 5. Vou encerrar. Tem que contar isso aí, demora um pouquinho, tem que fazer uma contagem aí. Então vamos lá. 1 e 10. Ok. 63, 19. 63% extrasístole ventricular, 19 extrasístole atrial com aberrância da condução, 13 escape juncional, 1 bloqueio de ramo, 6% bloqueio de ramo intermitente. E 0 prestação. Ótimo, vamos lá. Então, vamos lá, legal. Aqui acho que a maioria das pessoas, na verdade, 2/3 das pessoas pensaram como eu, acharam que era uma extrasístole ventricular. Provavelmente eles devem ter observado que era um batimento que, apesar de ter um QRS estreito, essa é a curiosidade do caso, ele está acontecendo junto com batimentos que de base têm QRS largo. Bom, além disso, se vocês observarem, o P não está precoce. Se vocês forem medir, a onda P está de morfologia normal e no tempo normal. Quem antecipou é o QRS. Se vocês observarem o segmento PR aqui, vocês vão ver que o segmento PR está aqui, está grande, aqui está curtinho. Então, na verdade, é o QRS que se antecipou. Então, essa aqui é uma curiosidade, é um batimento de fusão, né? Uma extrasístole ventricular que aconteceu em cima do normal. O indivíduo já tinha um bloqueio de ramo prévio, provavelmente a extrasístole está nascendo naquela câmara que está bloqueada, provavelmente é um ramo esquerdo. Então, ela acabou ressincronizando por este único batimento os dois ventrículos. Então, e mais o fato é que a dica que a gente está falando é a seguinte: na presença de um grupo, de um paciente que tem QRS largo, quando a gente tem um batimento de morfologia diferente, em geral, esse batimento é ventricular e não é aberrância. Vocês viram que 20% das pessoas colocaram, deixa eu ver quais eram as alternativas. 20% das pessoas botaram a alternativa B, extrasístole atrial com aberrância. Provavelmente porque viram a onda P antes e viram diferente do normal. Só que é o contrário, quer dizer, primeiro que a onda P não está precoce. Segundo, que um indivíduo que já tem um bloqueio de ramo prévio, no caso, por exemplo, um bloqueio de ramo esquerdo, se ele for fazer a aberrância bloqueando o direito, não vai conduzir nada, não vai ter um QRS diferente, muito menos um QRS estreito. Então, QRS diferente do normal
num cara que tem, quando o paciente tem bloqueio de ramo de base, até prova em contrário, batimento ventricular. Além disso, isso aqui caracteriza a fusão, que também é um outro fenômeno eletrocardiográfico, que também é mais ou menos patognomônico de batimento ventricular. Silvio, diga. Pulando um batimento, os próximos dois no canal de cima são diferentes também. O senhor acha que é grau de fusão diferente? Provavelmente é grau ou é isso ou é postural, viu, Cris? Eu não sei. Parece interferência, né? Eu acho que a linha de base é que mexeu aqui, mas realmente, porque no canal de baixo mexeu, porque praticamente não mudou nada. Pouco, né? Mas seria possível, sim, essa pode ser válida. Acho que o segmento PR, esse aqui não dá para ver, mas esse aqui parece que o segmento PR está igual aos outros. Pelo menos nesse canal de baixo dá para ver. Eu acho que é por questão de interferência. A Holter tem muito isso, os caras se mexem. O canal de baixo está igual, talvez seja interferência. Eu também acharia isso. Lembrar, né, Silvio, que o Holter é dinâmico, né? O paciente não fica paradinho fazendo um eletrocardiograma, né? Deita, levanta, senta, caminha. Exatamente. Hiperventila, coça o eletrodo no peito, essa coisa toda. E que no teste de esforço, mesmo quando o paciente se mexe no teste de esforço, o grau de movimentação que ele tem ali é relativamente pequeno, é uma amplitude praticamente pequena e o cara não muda de decúbito. Então, no teste de esforço, mesmo assim, a gente vê mudanças posturais, né? Imagine um Holter, é muito grande mesmo. Muito bem observado. O que mais? Mais alguma coisa? Próximo, vamos para o próximo? Uma sequencinha de Holter aqui de 3 canais, com 3 batimentos assinalados aí. A pergunta são graus variáveis de pré-excitação, graus variáveis de aberrância da condução intraventricular, é só uma ectopia ventricular, bloqueio de ramo intermitente, ou não sei. Não sei, quando eu ponho não sei, porque às vezes é uma coisa, quando eu estou fazendo Holter, eu também teria a dúvida, aí eu vou procurar outros lugares do exame. No Holter tem essa vantagem, é uma gravação muito prolongada, eu tenho em torno de 100 mil batimentos por exame, então eu tenho várias chances de ver o mesmo fenômeno em outros horários e isso acaba me ajudando. Mas pode pôr para votar, vamos ver o que o pessoal está achando aí. Vamos lá. Você não falava não sei não, você falava que ia deixar amadurecer. É isso aí. Ainda tem uns lá em cima da minha mesa amadurecendo, viu, Cici? Da minha época ainda? Da sua época. Agora não é... Tá verde. Né? Não tá ainda. Agora não é amadurecendo, é quarentena. Pois é, agora está de quarentena. 24, 25 segundos. Graus variáveis de pré-excitação. Esse também está dando polêmica. 29,071,00. Opa! 50 segundos. Virou aqui. Apareceu aberrância aqui. 54%. 60% vou fechar, tá? 1 minuto. Tá, fecha. Senão eu não vou conseguir ver todos os traçados hoje. Ok. 30. Resultado. 30, 10. Voltou em ectopia ventricular, 60%. Depois veio graus variáveis de pré-excitação. De pré-excitação. 10% aberrância. Aberrância, perfeito. Bom, muito bem. Esse caso é um caso capcioso, claro. Não é incomum de a gente ver, mas é um caso capcioso. Claro que quem pensou em pré-excitação foi porque viu uma onda P grudada no QRS, um QRS iniciando lentamente, parecendo uma onda delta, né? Então certamente pensou que isso aqui era uma pré-excitação. Mas o que está acontecendo aqui? Direto ao ponto. Diagrama de Lewis. Fizemos ali a marcação das ondas P's no canal de cima. Se vocês observarem, nesse batimento daqui eu já não enxergo a onda P, mas ali eu volto a enxergar, mas ela está lá, se a gente seguir a sequência normal, está ali. E se a gente observar, na verdade, o QRS é que foi se antecipando, basta ver que aqui eu tenho QRS diferentes e aqui, inclusive, ele atropelou, ele acabou englobando totalmente a onda P. Então, na verdade, são batimentos de fusão, quer dizer, que esse fenômeno aqui de caracterizar a dissociação, existe fusão, esses dois batimentos são graus de fusão diferentes, esse é um ventricular puro, sem fusão nenhuma, esses dois têm fusão, então a presença de batimento de fusão e a dissociação fala a favor de que isso aqui é uma ectopia ventricular e, portanto, não é uma aberrância e nem também é uma pré-excitação.
tá certo? Qual é a importância disso? Batimento de difusão e também é um fenômeno eletrocardiográfico que fala muito a favor de batimento ventricular, como a gente viu na vez anterior. O pessoal também falou em atrial com aberrância, não é porque o P não está precoce, tá? Dá para, quando você põe o diagrama de Lewis, você vê que os PPs estão na sequência normalzinha, certo? Algum comentário? Vamos lá, que a nossa alternativa certa, nós optamos por ectopia ventricular, tá? O primeiro batimento ele já encurta um pouco o PR, né? Mas depois dá para ver. Esse aqui, né? Lá no fim já normaliza. Então talvez já estivesse entrando ali. Aqui, né? Neste. Esse primeiro já vai. Até pode pensar, tem prestação, só que depois lá no fim, pode ver que esse PR normaliza completamente. Então primeiro já devia ter algum grau de fusão também, né? Concordo com você, a gente dá para ver que aqui tem um segmentozinho PR, um espacinho entre o fim do P e o começo do QRS. Aqui quase que não tem, né? Já mal termina o P, já começa o QRS. Concordo com você, perfeito, obrigado pela observação. Essa questão cai sempre na prova para os fellows, eles devem lembrar. Né? E é muito comum colocar pré-excitação ventricular de graus variáveis e é importante lembrar que tem várias causas, pós-trombólise, intoxicação digitálica, ritmo de ventricular acelerado, RIVA, né? E existe até os congênitos e os idiopáticos, que a gente tem casos. Basta fazer uma taquicardia sinusal que suprime esse ritmo. Ele é um ritmo também de automatismo anormal, é bom saber disso, de fibra de Purkinje. Perfeito, muito bem. Inclusive, nessa nossa estatística aqui, 30% da nossa plateia hoje votou para excitação, como você bem observou. Então, tá bom. Próximo, vamos lá. Diagnóstico dos batimentos assinalados. Vamos lá, voltamos. Um em um, né? Extrasístole ventricular, extrasístole atrial com aberrância. Extrasístole atrial com aberrância, extrasístole ventricular. Atrial com aberrância, ventricular, ventricular ou extrasístoles isquianas. Deu para entender, né? Quero saber esses dois batimentos que estão, este e este, tá? Pode botar para votar, vamos lá. Ok. Já lancei. Preciso de um tempinho aqui. Esse tem que pensar um pouco mais mesmo. 100% das pessoas até agora votou atrial com aberrância. Foi uma pessoa só. O pessoal está pensando. Para ver se está mais difícil esse aqui. Segundos. Um minuto? Só 40%. Vamos segurar essa um pouco mais. Vamos até 1,20. Você acha? Oi. Só 40% das pessoas votaram. Tem que pensar. Tá difícil isso aqui, então, hein? Silvio, só para lembrar que nós temos também convidados além mar. O doutor Pedro Dragão está te acompanhando. Opa, aí nesse aí, viu? Que honra. Tá vendo muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esses traçados também com Portugal. Vou encerrar. 1 minuto e 30. Quem votou, aprecio muito, votou não vota mais. Aprecio muito, por sinal. Portugal, combinou. 19, 38 e 13. Votou a opção A, ventricular e atrial. 38, atrial com aberrância, atrial com aberrância. 19%, atrial com aberrância e extracístole deve ser ventricular. E extracístole ventricular, 13. Vocês viram que ficou mais ou menos equilibrado, hein? Quer ver? 31 VV e 38 AA. Metade mais ou menos equilibrado. As pessoas acharam que ou eram ventriculares ou eram atriais com aberrância. Bom, vamos lá. Caso interessante esse aqui. Não pensei que fosse dar tanta confusão assim, tanta dificuldade. Bom, o que eu queria chamar a atenção aqui? Eu acho que a dica daqui é a seguinte. Nós temos dois batimentos aqui bonitinhos, normais, assim como depois este,
este e este são batimentos que nós vamos assumir que são normais, com onda P, com QRS normal, e temos os dois que estão em questão, que estão com QRS largo, e aí a questão do aberrância versus ectopia. Bom, se vocês observarem, o que eu queria chamar a atenção aqui nesse traçado era o detalhe de olhar a onda T do batimento precedente. Está bem fácil de ver, na minha maneira de ver, tanto no canal de cima quanto no de baixo, de ambos os batimentos, que nós estamos com uma onda P aqui, precedendo. Então, que é esse que nós assinalamos aqui. Se nós compararmos essa região da onda T com a dos outros batimentos adjacentes, nós vemos que não existe isso. Então, o que nós temos aqui são ondas, esta e esta são ondas P precoces, portanto, são extrasístoles atriais. Então, são extrasístoles atriais que estão conduzindo com a aberrância da condução. O inusitado, ou curioso daqui do caso, é que são extrasístoles com aberrância de condução, uma tipo ramo esquerdo e outra tipo ramo direito. É uma coisa que também pode acontecer, não é muito comum, mas pode acontecer. O mais comum nós vemos a aberrância tipo ramo direito, mas aqui, aqui teve as duas aberrâncias. A máquina de Rother contou bobagem, porque na hora que ela chamou isso aqui de supra, essa aqui também foi precoce, ela considerou como supra aqui também, ela contou com uma salvinha de 3 batimentos, mas não é, na verdade é um normal, um extrasístole, normal, um extrasístole, ambas com aberrância. Não é ventricular por causa disso, porque tem a P precedendo, também não é atrial e ventricular, a pessoa que pensou nisso provavelmente viu que um tinha aberrância e o outro era diferente, então assumiu que um deles era ventricular, mas não é o caso, e também não são ventriculares, porque as duas estão com onda P precedendo. Então, comentando, foi isso. Queria saber onde que as pessoas tiveram dificuldade aqui para demorar para identificar isso. Eu sei que precisa ter um olho meio treinado para observar esse detalhe, do fim da onda T do batimento precedente e adjacente e aquele que está em questão. E aqui eu escolhi de propósito, porque tinha onda P. Tá? Alguém quer fazer algum comentário aí ou não? Alguém que votou a opção A quer comentar? A A era ventricular. O que eu imagino, olhando agora, como ele está um pouco mais lenta a duração da primeira, por isso o pessoal um AP antes, né? Ele é um pouquinho maior, o QRS, ele é um pouco mais lentado, né? QRS, o início do QRS, diz? Principalmente no canal de cima. Mas se você observar, tem um detalhe aqui, Cris, olha só que safadeza. Aqui é uma derivação direita, olha. Aqui tem um ondinha Qzinho inicial, que ela se repete aqui. O vetor inicial do batimento aberrante está igualzinho aqui, tá vendo? É um detalhe aqui que a gente fala a favor da aberrância. Né? Eu concordo que aqui talvez tenha ficado um pouco lentificado, acho que você deve estar se referindo a isso aqui, né? Isso. Mas eu... que o pessoal possa ter ficado, né? Também, concordo, tá certo. Quando olha de relance, assim, isso chama atenção, sim. O detalhe desse Qzinho aqui no canal de baixo, igual ao de lá, é mais difícil de ver mesmo, tem que estar e procurar. Mas tem pergunta aí, ó, né? A Patrícia Matias está fazendo uma pergunta aí, ó. Diga lá, Patrícia. Por que o intervalo PR mais longo nessa extrasístole com aberrância de condução? Porque o intervalo PR é mais longo nessa extrasístole que tem a aberrância. Não, não é porque tem aberrância, nem porque não tem aberrância. As extrasístoles atriais, via de regra, elas se conduzem com um PR um pouco maior. Então, qualquer uma, se vai ter aberrância lá do RIS para baixo, isso independe. É um fenômeno que acontece no NOAV. Como o batimento está precoce. O batimento atrial é precoce, ele se conduz mais lentamente no NOAV. Esse é o começo do fenômeno de Wencker. É uma coisa, um fenômeno que você, por exemplo, quando está fazendo estudo filológico, você vai medir isso e vai obter o ponto de Wencker. Não sei se é um decremento do NOAV, né? E isso às vezes até protege de ter aberrância. Por um fenômeno do gap, ele pode até proteger a aberrância, mas no caso aí teve aberrância também. Lembrar que está precoce, né? Por estar precoce já... Respondida para a Patrícia ou não? Acho que ficou claro, né? Como é o batimento da esse fenômeno do aumento do PR é por conta do NOAV, é para esse ano. E a aberrância é um fenômeno pós-AV, é outra coisa. Não tem a ver com o fato de ter aberrância que o PR cresceu, tá? Não sei Acho que a Tan quer fazer uma pergunta. Espera aí, a Tan está aí. Tan, diga lá, Tan.
Não, é pergunta. Eu acho que assim, ó, como você fala, quem faz Holter direto, eu acho que os meninos vão aprender depois de caçar, ver bastante Holter, é sempre caçar essas pezinhas que tem, né? Essas ondas de EP, que a gente automaticamente, quando a gente olha, quando vai o Holter, a gente já procura ver se tem alguma P. Parece que é meio intuitivo. Alguma Pzinha que deixou a onda P. Então, isso eu acho que talvez, depois de um tempo aí, passando com vocês, olhando um monte, porque é muito comum esses aberrantes de P escondido, eu acho que eles vão ter olho para ver isso melhor. Mas é uma coisa até intuitiva, né? Que a gente procura, dá uma olhada assim para frente. Opa, mudou, não mudou, T tá igual. Então, é uma coisa que eu acho que vai aprender bastante o pessoal depois do tempo. Perfeito, é exatamente isso. Nós pegamos no pé deles quando eles passam lá. E como parafraseando aqui em homenagem ao Francisco, que nem diriam os eletrocardiografistas antigos, você vai sempre chercher la P. Você sempre vai procurar a onda P, tá certo? A Patrícia comentou aqui no chat, então esse PR reflete um distúrbio do nó AV. Não obrigatoriamente é distúrbio, Não. é um comportamento Isso é fisiológico. É um comportamento fisiológico normal do nó AV. É a Patrícia do Ceará, não é? Cearense, Fortaleza? Que ficou lá com Brugada. Bem-vinda aí. Não. Me pegou, não sei te responder isso. Ela que se... Abre a câmera. Ela já confirmou aí. Ela só não quer mostrar a carinha aí. Ela podia dar um oi. Bora. Muito bom. Mais alguma questão, alguma dúvida aqui com relação a este caso ou não? Não, podemos ir para o próximo. Bom, deixa eu só ver qual é o próximo aqui. Eu vou botar mais esse aqui, para depois eu fazer como nós vimos muita coisa com relação à aberrância e ectopia, eu vou fazer um apanhadinho, os outros casos vão ficar para outra vez. Aqui, um traçado de Holter, duas derivações, a de cima uma derivação esquerda, um CM5, a de baixo é uma derivação direita, um CM1. Pergunta, fibrilação atrial seguida de extrasístole ventricular e taquicardia ventricular, fibrilação atrial com aberrância da condução intraventricular de fase 3, fibrilação atrial com aberrância tipo fenômeno de Ashman, fibrilação atrial com Wolff Parkinson White conduzida com pré-excitação e arritmia sinusal com bloqueio de ramo intermitente. Por favor, votando. Acho que... Está aberto, né? Sim, está aberto. Você tem que digitar essas alternativas, Cris, ou você copia direto do traçado? Não, lança antes e só dá um copia e cola no sistema. É fácil para você fazer essa operação. Mas só é trabalho. O Cris é bastante humilde nisso, mas para a gente demoraria uma hora, para ele demorar isso que eu estou pensando. Eu pensei que ele só botasse a ABCDE e pronto, e não precisasse ficar transcrevendo. Porque só isso aí é um trabalho. Desculpa. É tudo fácil. Cris é muito informático. FA seguida de EV e TV e FA com aberrância tipo fenômeno de Ashman. Está meio a meio, hein? 7-7. Agora apareceu um Wolff aqui. Cadê 1 minuto, hein? A gente ficou batendo papo e atrapalhando eles. Ixi, desculpe. Fiquei preocupado. Acho que dá para encerrar, hein? Quantos nós temos? 57% dos votos, isso. Também está empate. Estou vendo. 42, 0, 50. Opção C, fibrilação atrial com aberrância e do fenômeno de fase 3, né? E a opção 1, fibrilação atrial seguida de taquicardia ventricular. Isso. Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Esse caso foi escolhido a dedo, naturalmente, claro. Também não é nada de excepcional. Deixa eu só voltar aqui o traçado anterior. Dá para ver nitidamente que a gente não enxerga ondas P's nítidas. Nesse canal de baixo dá para ver, inclusive, uma tremulaçãozinha de base, portanto, é uma fibrilação atrial. Tá? O RR está bem irregular. Esse é o ritmo próprio do doente. Aí vem esse batimento um pouco precoce, mas não tanto assim,
não é muito precoce, mas com morfologia diferente. Uma terceira morfologia aqui, depois é uma sequência de batimentos bem rápidos aqui, com QRS largo. Numa derivação direita, vocês veem que tem um complexo positivo, poderia ser uma morfologia tipo bloqueio de ramo direito, poderia ser pensado que é uma aberrância de condução. Mas o que acontece? Na verdade, a aberrância de condução, tipo fase 3, ou também o fenômeno de Ashman, eles exigem uma precocidade, né? Então, enquanto esse aqui nem é tão precoce assim, mas é precoce, mas esse aqui é tardio. E eu vejo esse batimento aqui com a mesma morfologia que aquele. Na hora que eu vejo que o batimento é tardio, eu já assumo que provavelmente esse batimento é de origem ventricular, tá certo? Provavelmente, na minha interpretação, a TV deve ter começado aqui, ela deve ter ido acelerando, ó, e talvez isso aqui seja uma fusão, mas não dá para afirmar isso. Isso aqui dá para dizer que esse é ventricular, porque ele é igual a esse, e daqui para frente é ventricular, porque esse aqui é tardio. E esse aqui fica a se discutir, na minha maneira de ver. Ou é uma segunda extrasístole ventricular, ou é uma fusão. Tá? Então, para mim, é uma fibrilação atrial seguida de uma EV e TV. Se esse aqui já é TV ou não, fica em dúvida. A aberrância, para mim, então, está descartada pelo fato de ser tardio. Ashman não é. O Ashman é uma aberrância, mas que acontece pela peculiaridade de nós termos um ciclo longo, depois um curto. Wolff também não é. E a arritmia sinusal está na cara que não é, né? Não tem onda P. Isso aqui é se alguém tivesse imaginado, vislumbrado uma onda P aqui, poderia ser até uma arritmia sinusal com bloqueio de ramo intermitente. Mas não é. Esse traçado aqui, na verdade... esse Holter aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí, estou querendo voltar, peraí, só um minutinho. Esse Holter aqui, nós temos a sequência do traçado, olha lá, aqui é aquele que nós botamos, e logo, alguns instantes depois, alguns segundos depois, a taquicardia se interrompe, faz até uma espécie de uma pausa pós-extrasistólica aqui, e vocês veem que volta ao ritmo da FA, bem característico da FA, mais ou menos com a mesma frequência que vinha antes. Então, é uma fibrilação atrial seguida de extrasístole e taquicardia ventricular unimórfica. Essa aqui a maneira como nós interpretamos. Se alguém quiser comentar, nós temos 42% das pessoas votaram o certo e 53% achou que era uma FA tipo fenômeno de Ashman. Eu vou mostrar um fenômeno de Ashman na sequência para tirar a dúvida, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa aqui? Eu acho que aquele primeiro curto dá uma ideia de que pode ser um longo curto, mas depois, bem observado, é longo, né? Quando engata a taquicardia, ela é longa, né? Ela tem um curto, aí faz a pausa, só que aí o outro vem longo. Né? Eu acho que isso aqui, para mim, mata a charada, tá? Para mim, esse longo longo aqui matou a charada. E os Ashmans que a gente vê não tem o ciclo curto não é tão longo assim, ele é mais curto, tá? Bom, posso seguir adiante? Ó. Esse aqui é um exemplo de um Ashman típico. Olha lá, derivação esquerda, derivação direita, um ciclo longo seguido de um curto, tá certo? Morfologia tipo bloqueio de ramo direito, não tem pausa compensadora depois do batimento aberrante, e tem mais um detalhe também, vocês veem que tem batimentos com RR mais curtos com QRS estreito do que ali, quer dizer, então, o que acaba condicionando, o fenômeno que faz condicionar a aberrância desse batimento, que tem um QRS, um RR não tão curto quanto esse aqui, por exemplo, é o fato de que eu tive o precedente mais largo. Então, o fenômeno de Ashman, na verdade, é um bloqueio de ramo também funcional fase 3, mas que é dada pela característica eletrofisiológica de que o tecido excitável, no caso o ramo direito, ele tem um período refratário proporcional ao RR prévio. Na hora que eu tenho um RR mais longo, eu aumento o período refratário e acaba fazendo que para este RR relativamente curto, o ramo direito está bloqueado. Mas quando eu tenho um RR relativamente curto, um mais curto ainda aqui, não aberra quanto ali. É por conta do longo curto que acaba fazendo o fenômeno de Ashman. Então, essas são as características eletrocardiográficas do fenômeno de Ashman, uma coisa que nós vamos discutir muito no Holter, vocês vão ver muito isso aqui quando estiverem passando por aqui. Queria que vocês guardassem esses conceitos. Morfologia tipo bloqueio de ramo direito, presença de ciclo longo curto, precedendo o primeiro batimento precoce, ausência de pausa compensadora depois do QRS alargado, e também esse fenômeno que às vezes você tem um RR mais curto com QRS estreito do que aquele que está bloqueado. Algum comentário com relação a isso? Respondia mais ou menos por que não acho naquele anterior?
Excelente. Eu só achei um pouquinho irregular, viu? O anterior. O anterior? Bom, eu vou te fazer... Irregularidade. Então, a gente pode confundir. Pode confundir, mas até que se você olhar, ela eu não estou conseguindo medir aqui, eu precisaria do compasso para medir direitinho, mas eu não acho ele tão irregular, eu acho ele bastante regular, principalmente comparado com esse aqui. E na saída, você quer ver, também dá para ver nitidamente, olha como ela vinha regular, parece que ela vai acelerando, e aí interrompe e volta para o anterior. Então, eu tenho a impressão que se houver uma irregularidade, é bem discreta, é diferente de uma FA. Mas não, é bem menos. Mas ela é levemente irregular. O início e final tem uma irregularidade no meio. Bem pouquinho, mas isso pode confundir, né? Concordo. Isso pode confundir. Isso atrapalha, sim. Mas é uma tacarinha clara que eu não sei exatamente. Tem gente que está medindo com compasso e jura que é regular, mas eu acho que tem irregularidade. Se alguém mediu, tá ok. Porque eu lembro da impressão de ser meio irregular, mas compasso é melhor. Quando mede compasso, dá para ver melhor. E ela pode estar acelerando. Esse finzinho, acho que ela até dá uma acelerada antes de interromper. Ela pode até ser um pouquinho mais irregular, mas ela tem uma lógica, ela é uma acelerada, né? Não sei. Bom, nós temos, deixa eu ver, estou com 5 minutos para completar aqui. Não, na verdade, até 13h30. Você tem meia hora. As aulas estão passando. Posso adiantando é que o Cris também vai ter que sair. Já está tudo certo para a Lu. A Lu vai continuar. Está dando para aguentar aí? O pessoal está animado? Tem mais traçado para ver. Está ótimo. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Então, quando a gente está com o rotor, a gente tem que frequentemente se defrontar com essa situação do diagnóstico diferencial entre aberrância de condução intraventricular e ectopia ventricular. Então, lembrando algumas dicas, a gente tem que analisar detalhadamente outros momentos da gravação do rotor. Isso é uma vantagem que o rotor tem, quer dizer, como eu tenho um traçado muito longo, eu posso ver outros horários e ver o que está acontecendo em outros horários. Aplicar com as devidas adaptações os mesmos critérios eletrofisiológicos, eletrocardiográficos dos traçados, nos traçados de rotor, quer dizer, aquilo que a gente já sabe da eletrocardiografia convencional, longo, curto, ramo direito, essa coisa toda, tem que aplicar isso, lembrando sempre que as derivações do rotor são diferentes da do eletro, então nem sempre existe uma correlação perfeita com o que a gente vê. E aqui nós elaboramos um quadrinho aqui que a gente acha que também pode ajudar vocês, em analisando um rotor, o que fala a favor de suprabatimento supraventricular com aberrância. Então, vamos lá. Presença de ondas P antes dos QRS. Nós vimos exemplos disso. QRS largos que se estreitam após alguns batimentos. Mostrei agora no último exemplo nosso. Batimento semelhante no outro local do exame com diagnóstico de supra. Se eu estou na dúvida num batimento, mas eu vejo no outro lugar que é um batimento igualzinho e juro por aquele outro que ele é supra, então é óbvio que os outros também são. Para ser supra com aberrância, tem que haver uma prematuridade mínima. Geralmente, a morfologia é tipo bloqueio de ramo direito, nós vimos que isso não é obrigatório, nós até vimos um exemplo que fazia dos dois. Os vetores iniciais, os primeiros 40 milissegundos concordantes, isso também fala a favor de batimento supraventricular, principalmente nas derivações direitas, né, em V1. Quando você tem o VI, VF, esse é um critério que nós emprestamos do Veretsky, né? Quer dizer, a velocidade de ascensão, a velocidade do final do QRS menor que o início, fala a favor de supra com aberrância, né? Ou o início mais rápido. E falando a favor de ventricular, onda P depois do QRS, opa, bati aqui na volta. Batimentos de fusão e captura, mostrei alguns exemplos para vocês aí atrás de fusão. Batimentos semelhantes em outro local em que eu posso dizer que é ventricular. Batimentos tardios, quando é tardio até prova em contrário ele é ventricular. Batimentos interpolados, foi o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês hoje. QRS diferente do basal na presença do bloqueio de ramo prévio, também mostrei um exemplo para vocês. Início do QRS até o nadir do S maior que 0,10, e nós emprestamos isso aqui do Brugada. Vetores iniciais discordantes. Presença de entalhes no início do complexo QRS, né, aquele começo lento, que também se expressa através disso aqui, né, velocidade final mais rápida que a inicial. São todos critérios eletrocardiográficos que a gente está analisando no rotor que falam a favor de que o batimento seja ventricular. E nós vamos lançar mão desses critérios frequentemente quando nós estivermos usando. Vamos lá. Vamos continuar olhando mais alguns traçadinhos aqui. Peraí. Estou dando a cola aqui, estou dando spoiler. Vamos lá.
Aqui, diagnóstico do batimento assinalado, mantendo um pouquinho a toada anterior, mas já com alguma novidade aqui. Há um minuto. Extrasístole atrial, batimento sinusal, é um eco, é uma extrasístole liciana ou é um escape atrial? Deu 7 traçados. Em 1 minuto. Uma hora. Vamos lá. Gostei. Estou gostando dessa estatística aqui. 7, 0. Negócio que o Silvio se diverte, isso é ótimo. Estou gostando disso aqui, ó. Esse aqui nós discutimos aí, provavelmente. Acho que essa semana eu discuti com os estagiários uma coisa parecida com essa aqui. Acho que por isso que o pessoal está esperto. Já temos 1 minuto e 20, hein? Vamos encerrar isso aqui ou não? Você que é a host agora, joga aí a... É a Lu? É a Lu que joga, isso. Ô, Lu. Eco aqui, eco lá. Então, nós temos 69% das pessoas achou que era um eco. Muito bem, gostei de ver aqui. Isso não é fácil de ver, não. O pessoal está ficando esperto. Eu vou fazendo a enquete aqui no mudo, tá? Porque minha casa, às vezes, rola um barulhinho aqui. Ok, tudo bem. Sem problema. Vou fazendo no mudo. Ok, perfeito. Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer diagrama direto ao assunto, diagrama de Lewis, voltando lá os andares do átrio no AV ventrículo, projetando aqui a onda P e o QRS destes batimentos aqui, esses 3 que nós estamos identificando nitidamente como batimentos sinusais. Esse batimento que é alargado, com QRS largo, dissociado, com onda P depois é uma extrasístole ventricular. Vocês notem que essa extrasístole teve uma condição retrógrada aqui, ó, com QRS, uma onda P praticamente colada no QRS, logo depois terminado o QRS, é uma onda P negativa, retrógrada. E essa daqui, o que aconteceu? Também teve uma condição retrógrada, só que com um intervalo mais longo e acabou dando chance para que o próprio batimento que subiu, descesse de volta. Isso é o que é chamado de eco, tá certo? E é um fenômeno interessante porque dá a pista de que esse indivíduo possivelmente tem uma dupla via de condução AV. Vocês veem aqui, provavelmente a condução retrógrada deve ter ido pela via rápida, e aqui subiu pela via lenta, porque a rápida não devia estar em condições de conduzir naquele momento, e acabou dando chance para a rápida se recuperar e ele desce pela rápida. Então, esse, inclusive, é uma pista para... Se o indivíduo, se eu encontro isso aqui, e o indivíduo tem história de palpitação taquicárdica, por exemplo, você pode imaginar que, eventualmente, esse indivíduo tem uma TRN. Esse, aliás, é o fenômeno que frequentemente inicia a maioria das taquicardias por entrada nodal, forma incomum. É uma extrasístole ventricular que penetra o AV pela via lenta e depois desce pela rápida e depois se perpetua. Algum comentário? Eu achei interessante esse caso, já pensando um pouquinho, não só falando de extrasístole, mas também com mecanismos de arritmias, como o Rosser pode ajudar nisso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, não pode ser. 15% das pessoas votou. Não, meu Deus do céu. Não, 15% votou em extrasístole liciana, tá? E 15% votou em extrasístole alternativa atrial. Bom, atrial acho que seria pensável, porque a pessoa viu uma onda P negativa, né, diferente da normal, então poderia ter tido uma ventricular e uma atrial. Não tem como afirmar se é isso ou não, mas eu estou chutando que é uma condição, porque eu achei que a ação da P está muito parecida com aquela. Tá? E a outra alternativa que também foi falada, iciana. A iciana não dá para ser aqui. A extrasístole liciana pode ter condição só retrógrada, ter só condição anterógrada, pode ter as duas, mas esse fenômeno aqui não bate, não dá certo, porque temporalmente não bate. Tá? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Como você está?
Eu estou ouvindo umas coisas, mas não estou ouvindo, não está claro para mim. Pronto. Bom, posso passar para o próximo, então? Pode. Vamos lá, next. Rochelle. Outro traçadinho interessante aqui de Rother, eu já estou agora já introduzindo para vocês, nós vimos até agora basicamente traçados pontuais, só do traçado eletrocardiográfico, e o Rother não é só isso, não são só 7 ou 10 segundos de eletro. O Rother é uma gravação de 24 horas e frequentemente a gente tem bem mais informação. Então, só já começando a chamar a atenção para algumas coisas como o gráfico da frequência cardíaca, etc. Mas aqui, analisando ainda esse traçado aqui, o que nós temos aí? Uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular desencadeada por extracístoles atriais, uma taquicardia atrial paroxística, uma taquicardia por entrada nodal forma comum, um flutter atrial, uma taquicardia ventricular com QRS estreito. Opa, essa eu entendi. Taquicardia ventricular com QRS estreito. Poxa, Silvio, não tem saída, só entrada? Não, só tem entrada porque eu tenho a saída sim, mas é que, na verdade, eu queria chamar a atenção de uma coisa e se põe muito traçado, eles ficam pequenos, a gente perde a resolução. Por isso que eu deixei esse aí de propósito, para ter um tamanho minimamente grande, para mostrar um detalhe que eu quero que as pessoas observem aí. As pessoas já estão com 44 segundos. Acho que tá bom. Ficou basicamente entre duas, né? Está ficando. TA e TRN comum. Já pode encerrar? Pode, vamos mostrar aí o... Ah lá. Então, 13,87. A maioria das pessoas votou a taquicardia retrada nodal forma comum, eu estou de acordo. Algumas pessoas ainda pensaram em ter a taquicardia atrial paroxística. Bom, a ideia era mostrar algumas coisinhas aqui. Primeiro, essa taquicardia que é das 18h50, essa daqui, ó, essa que está aqui no traçado. Houve outras aqui. Quando elas acontecem, elas têm esse aspecto bem típico, ela começa, é bem paroxística, ela começa e termina de repente. Quando ela está em taquicardia, o ritmo é muito regular. E aqui, para chamar a atenção de vocês, do detalhe, eu ampliei aqui, fiz um zoom daquele traçado que não quer aparecer, não sei porquê. Ih, peraí. O que aconteceu aqui? Peraí. Não é isso. Uai. Ah, tá aqui, o zoom. Então, lá, eu fiz o zoom daquele comecinho da taquicardia lá, para mostrar para vocês, em primeiro lugar, que era para ter uma animação. Vamos lá, vamos começar do começo, então, vai. Chamar a atenção o seguinte, a presença das extracístoles atriais. Na hora que você amplia, você vê bem que tem um das P's aqui. A primeira, ainda com PR mais ou menos normal, a segunda com PR nitidamente maior. Tá certo? Geralmente esse é o mecanismo de desencadeamento das taquicardias por entrada nodal forma comum. E depois chama a atenção desse negócio aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, que ó, é esse artefato, esse detalhe que aparece no final do complexo QRS, que não tem no outro. Quer dizer, então isso aqui está fazendo, às vezes, parece QRS, mas não é, é a própria pré-retrógrada. Então, quer dizer, o Rother, na medida em que consegue, por ser um traçado prolongado, consegue pegar o início e o fim das taquicardias, a gente consegue, inclusive, determinar o mecanismo delas. Aqui eu consigo ver, provavelmente, esse teve que ter um parzinho de extracístoles, o primeiro ainda não conseguiu bloquear a via rápida, o segundo bloqueou, conduziu para a lenta. Aqui eu não consigo jurar que tenha pré-retrógrado, não deve ter tido. Imagino que tenha tido. Ou então foi uma terceira extracístole atrial que acabou desencadeando. Mas daqui para frente, dá para ver nitidamente, o ritmo se torna muito regular, e todos os QRS estavam com esse detalhezinho. Então, é uma TRN forma comum. Lembrando para vocês que, então, é isso. Não pode ser
eletrocardiograficamente poderia ser confundido com uma taquicardia atrial, mas se observar que a onda P é aquele detalhezinho que está depois do QRS, ela está muito longe, até a taquicardia, o batimento atrial, a onda P fica normalmente entre os dois QRS. FA, acho que todo mundo descartou, acho que está fácil de ver que não era, flutter também não, e taquicardia com ventricular, que é essa estrita, é uma invenção que eu fiz aí só para poder fazer uma alternativa a mais. Lembrando para vocês que as pessoas que têm dupla via nodal, estando em ritmo sinusal, normalmente tem a via de condução preferencial como a rápida, por isso que o PR é curto, mas quando o indivíduo começa a taquicardia, a extrasístole, acontece aquilo lá, se bloqueia a via rápida, mas desce pela lenta, e aí o fenômeno sobe pela rápida e se perpetua. Na hora que ela sobe pela rápida, ela produz uma onda P retrógrada, que vai estar grudada no QRS, provocando um detalhe no elétrico que parece uma onda S ou uma onda R', e que acaba, então, permitindo diagnóstico. Quando a gente pega o começo da taquicardia, fica muito fácil. Comentários, era isso que eu queria mostrar. O mecanismo de taquicardia e o início da taquicardia que a gente pode documentar com o Holter. Se não houver comentários, sigo adiante. Quase 90% das pessoas aí teve acerto, então acho que podemos seguir. Podemos seguir. Vamos lá. Próximo traçado, esse aqui. Fibrilação atrial. Pode botar já as votação. Fibrilação, os estagiários, muitos deles já viram os traçados, então eles já têm uma ideia. Fibrilação atrial com alta resposta ventricular desencadeada por par de extrasístoles ventriculares, taquicardia atrial paroxística, taquicardia por entrada nodal, flutter atrial e taquicardia de Kummel. Você finir, Luciana? Pode ser. A finística ou não? Ah, bom, vai. Então, estamos com... Encerrou ou não? Ainda não. Beleza, vamos lá. Ainda não encerrou. Lu, manda aí para a gente o pool. 3% no TA paroxística, 1% reentrada nodal, 0 flutter e 67% taquicardia de Kummel. Muito bom, gostei de ver. Vamos lá. Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Olhando as alternativas. Fibrilação atrial não é, né? Muito menos desencadeada por extrasístoles ventriculares, né? Dá para ver que o ritmo está regular, dá para a gente vislumbrar uma onda P ali, né? Todo mundo está vendo essa onda P, eu acho, no canal de cima, né? Comparando com o batimento normal ali, você vê que não tem P ali, né? Taquicardia atrial paroxística foi uma das alternativas que foi colocada e porque o pessoal estava enxergando bem a onda P. É um dos diagnósticos diferenciais se eu tiver só um traçado nessa região daqui. Vamos pular taquicardia por entrada nodal, flutter atrial, deixa eu ver, ninguém votou flutter, e Kummel. Várias pessoas puseram Kummel, foi a maioria das pessoas que colocou taquicardia de Kummel. Bom, por que as pessoas pensaram em Kummel? Provavelmente porque elas estavam vendo bem a onda P aqui, entre os dois QRS, inclusive viram essa onda P aqui depois do QRS, ela terminou com uma onda P, também é uma coisa que chama atenção para quem vê essas taquicardias, então eu acredito que tenha sido isso que tenha feito muitas pessoas pensarem numa taquicardia de Kummel. Mas o que me chamou a atenção e que eu acho que dá para dizer que não é que isso está começando por causa de extrasístole ventricular, gente. A taquicardia de Kummel normalmente era uma taquicardia incessante, tudo bem que eu não mandei o traçado para vocês mais longo, mas é uma taquicardia que normalmente ela é desencadeada pelas próprias oscilações do ritmo sinusal. Ela não tem extrasístole necessariamente que começa ela. Então, na verdade, é uma extrasístole que foi desencadeada uma taquicardia que foi desencadeada pela extrasístole ventricular. Ela é regular, ela tem a onda P no meio dos dois QRS, ela termina com uma P.
essa taquicardia realmente entra no diagnóstico diferencial entre as três coisas: taquicardia atrial, taquicardia por reentrada nodal forma incomum e a taquicardia de Kummel. Eu acho que assim, se você tivesse me dado só esse trechinho do traçado aqui, eu poderia pensar em Kummel. Quando eu vejo a entrada, eu penso mais provavelmente em nodal forma incomum. Essa que foi a minha interpretação. Esse doente tinha dupla via nodal, sim, tinha outros momentos com taquicardias parecidas com essa no exame, mas não tinha de jeito nenhum forma incessante como a gente costuma ver no Kummel. Comentários, por favor. Eu acho que a principal pegadinha, porque na pergunta foi TRN sem mencionar comum ou incomum. Aí, se você colocasse em comum, você daria mais ouro bandido. Você deixou a resposta abrangente. E aí, para a pessoa que não está habituada a incomum, vai pensar em TRN comum e não vai achar respaldo. Mas está correto aí, ventricular o batimento, mas sempre lembrar que é o diferencial, né, Silvia? É incessante mesmo. Essas três. Não para o que está aqui. Perfeito. Exatamente. Não, eu não botei o incomum de propósito. Se eu pusesse abrir a guarda, todo mundo ia acertar, não tinha graça. Eu tinha acabado de falar da comum, Então, essa aqui é a incomum. Normalmente ela desce pela via lenta e sobe pela rápida. Frequentemente ela é desencadeada por uma extrasístole ventricular, como aquele que nós mostramos no exemplo anterior. Ela penetra o nó AV retrogradamente, não se conduz pela rápida, conduz só pela lenta, e ela começa a taquicardia, e a onda P, então, vai cair depois do QRS, fazendo esse aspecto aqui da P depois do QRS, bem longe do QRS, o diagnóstico diferencial com taquicardia atrial e com Kummel. As três são muito elétricas. Se você pegar só o meio da taquicardia, elas são muito parecidas. Praticamente não dá para dizer qual delas que é. Eu tenho que ver a entrada e a saída. Certo? Respondido ou não? A maioria das pessoas botou Kummel. Vamos lá. Mais um traçadinho bonitinho aqui. Vamos lá. Posso passar para o próximo? Diga, oi, Cici, pode falar. Diga lá, vamos voltar aqui. Você quer me falar do Kummel? Vamos lá. Eu aprendi que o diagnóstico diferencial de taquicardia por reentrada nodal, forma incomum, taquicardia de Kummel e taquicardia atrial só pode ser feito por estudo eletrofisiológico. Claro. Tudo é uma... Agora sim, lógico, idade, formas incessantes, ajuda. E na hora que você falou que extracístolo geralmente não engata Kummel, engata, porque o Kummel tem condição retrógrada. Pode sim. Sim, claro. E terminar com P, as duas também podem. Tanto Kummel pode, depende do nó. Atrial, mais raro, mas... Aí falam que para bater o martelo, querido, catéter. Ok, Cici, eu aceito o seu argumento, mas assim... o Walter é soberano. O Walter é soberano. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim... O César quer falar, César Grupo. Pois não, vamos lá. Olha, eu contesto o seu diagnóstico. O meu? Ok. Se visse só esse traçado, diria que é um ataque atrial. E ao longo do traçado, o intervalo PR vai aumentando e termina num bloqueio. Acho o fato de começar com uma onda AP anormal, depois de uma extrasístole ventricular, e uma onda AP muito tardia, também dificulta fechar um diagnóstico de taquicardia por entrada nodal. A não ser que, durante a gravação, nós tivéssemos outros traçados que confirmassem essa possibilidade. Mas só por esse traçado aí, eu faria o diagnóstico de taquicardia atrial. Ok. Eu concordo com você e, inclusive, assim, também concordo com a Cici. É óbvio que todas as taquicardias, tanto a de Kummel quanto a TA, podem ser eventualmente desencadeadas por extracístole ventricular. Esse caso aqui, especificamente, ele tinha outros momentos do exame que tinha elementos em que eu sabia que eu conseguia caracterizar a dupla via nodal, ou o paciente até estava estudado, a gente sabia que ele tinha uma dupla via nodal, acho que era um paciente que tinha sido até manipulado já. Então, a gente interpretou assim. Para mim, fala um pouco contra a taquicardia atrial o fato dela terminar com onda P. Eu espero, numa TA, que ela tenha um QRS depois. Quer dizer, na hora que eu vejo o P
ser o último batimento, eu entendo que o NOC teve que bloquear para a taquicardia interromper. Mas é claro que a taquicardia podia ter acabado na mesma hora em que teria uma P bloqueada. Mas tudo bem, eu estou de acordo, eu acho que não dá para afirmar, não. Eu tinha alguns outros elementos no exame que me permitiam dizer que era uma TRN, e eu queria documentar, só para exemplificar uma TRN em comum, o diagnóstico diferencial eletrocardiográfico, e mostrar que a entrada e a saída, às vezes o Holter ajuda a gente a documentar. Silvio, eu acho que o Murredini quer falar, já levantou o dedo lá. Murredini, faz favor. Tudo bem? Sarla Sarla. Não, é o seguinte... Tudo bem, doutor Silvio? Tranquilo? Não, é só um comentário aqui, não sei se é válido, mas é o seguinte, o fato de iniciar por extrasístole ventricular, realmente pensaria em TRN, mas é que tem um dado que a gente olha aqui para diferenciar do CUMEL no eletro, né? A onda PEN sinusal, ela é bem mais larga do que durante a taquicardia, que é a ativação da TRN real, né? Quando é o CUMEL, que insere direto no átrio, habitualmente a P da taquicardia, ela tem uma dor maior do que sinusal. Diferenciar no eletro. Tá certo, a onda P grandona. Infelizmente, nós não temos aqui um traçado de 2 derivações, e essas derivações aqui, acho que não dá para a gente fazer essa comparação entre uma e outra, mas tá certo, realmente a onda P do CUMEL é grandona, é interessante, chama atenção isso, sim. E é de baixo para cima, ele é sempre negativo em D2 e D3 e F, certo, Murredini? Bom. Beleza. Ok, vamos lá. Posso passar para o próximo? Sim. O próximo que eu tinha separado é esse aqui. Vamos lá. Diagnóstico dos batimentos assinalados. Extrasístole atrial com aberrância, extrasístole ventricular, extrasístole ventricular, batimento sinusal, atrial com aberrância, atrial sem aberrância, ventricular, ventricular, aí seriam polimórficas naturalmente, e nenhuma das anteriores. Com aberrância, sem aberrância, está dando 50. E uma das anteriores, 50. Pessoal esperto. Um minuto. Dá para encerrar ou não? Luke manda. 10. Agora que eu vi aqui em cima tem o número dos votantes que estão aqui nessa faixinha preta. É isso que eu ia falar. Tá pouco, agora que eu vi. Posso deixar mais 15 segundos aqui? Tem que ter uns 50% pelo menos aí votar. Tá certo. 40% votaram. Dá uma coragem aí, chuta, mas então, pessoal, então esse traçado está difícil. O pessoal está demorando para decidir porque está difícil. Concordo. Ixi. Eu vou começar a dar voto aqui para subir esse negócio. Está muito... vamos encerrar, vai. Tá bom, né? Encerrar. Não deu 50, mas dane-se, né? Fazer o quê? Então, vai, compartilhei. 14, 0, 14... 21 e 50. Bom, metade das pessoas ganhou, mas foi metade, achou nenhuma das anteriores, provavelmente porque achou que era outra coisa. Aí o resto distribuiu praticamente igual entre ventriculares polimórficas, aberrância, aberrância ou aberrância e ventricular. Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Traçado interessante, pelo visto deu bastante dúvida, o pessoal não conseguiu resolver. O que está acontecendo aqui? Nós vamos ter que... Eu acho... um minuto. Eu acho que o que confundiu foi você ter colocado aberrância e sem aberrância. Talvez se tivesse usado outro nome, talvez tivesse facilitado um pouco a interpretação. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver o que eu tinha escolhido aqui. Peraí, não consigo voltar isso aqui. Agora voltou. As alternativas que eu tinha botado, quais que eram? Peraí. Eu botei aberrância e sem aberrância na alternativa. Você achou, César? Desculpe.
Eu achei que isso confundiu um pouco, entendeu? Porque, na verdade, a condução com uma pré-excitação maior ou menor pode ser definida como uma aberrância. Tá, tudo bem. Isso é um conceito como um bloqueio de ramo. Não como um bloqueio de ramo dependente da precocidade, que é o que a gente normalmente chama de aberrância. Mas isso também pode ser definido com aberrância. Certo. Ao pé da letra, etimologicamente, um batimento pré-excitado ele é aberrante, claro. Concordo com você. Sem dúvida. Então, nós teremos um batimento aberrante seguido de uma outra extrasístole atrial com um batimento com condução normal. Certo, ok. Perfeito, vamos considerar isso na próxima coisa. Mas o que aconteceu aqui? Quando eu estou falando em aberrância, eu estava pensando em aberrância tipo bloqueio de ramo funcional e não em Wolff. Concordo, aceito a crítica, depois a gente vai mudar essas palavras. Mas o que está acontecendo aqui? Nesse caso que dá para ver, principalmente nesse canal do meio, que nós temos as ondas P aqui. Então, nós temos quem está precedendo o QRS são ondas P que estão precoces, portanto, são extrasístoles atriais. Eu tenho aqui duas ondas P, os batimentos que estão em questão são precisos por onda P. Então, são extrasístoles atriais. E a pegadinha aqui, que tem, se é que é uma pegadinha, é que, se vocês observarem, principalmente no canal do meio, o PR desse indivíduo ele é curto. E o início do QRS dá para ver aqui, tem um esboço de onda delta, assim. Nos dois canais de cima e do meio, o PR é curto, e no do meio dá para ver bem a onda delta. Então, na verdade, esse indivíduo tem um Wolff Parkinson White, e o que está acontecendo? Quando eu tenho a extrasístole atrial, a primeira extrasístole, ou melhor, enquanto eu estou com os batimentos sinusais, vocês têm a condução para o ventrículo feita pela via anômala, que está representada aqui pelo essa traçadinho marrom, enquanto o estímulo está caminhando pelo no AV, e aí depois ele termina a condução e produz o resto do QRS. Quando eu tenho extrasístole atrial, eu aumento o intervalo da condução pelo no AV, aquele fenômeno que a gente discutiu lá na frente, que o Cris também reverberou sobre extrasístoles atriais, ele aumenta a condução dentro do AV, e ao passo que a condução pela via anômala é do tipo tudo ou nada, ou passa ou não passa, se ela não está refratária, ela vai deixar conduzir. Então, na hora que eu tenho um retardo maior de condução pelo AV, eu acabo tendo uma onda delta maior, mais evidente, por isso que esse batimento ficou mais largo. E já na segunda extrasístole, o que aconteceu? Ela acabou bloqueando a via anômala, e aí a condução acabou se dando só pela via normal e, portanto, o QRS se estreitou. Então, tem o QRS aqui, este é sem pré-excitação nenhuma, este é com uma pré-excitação maior e este é com a pré-excitação usual dele. Esse fenômeno aqui que a gente está vendo, que é o bloqueio unidirecional, no caso, o bloqueio anterógrado, da condução anterógrada da via anômala, mais a condução lenta, dada pelo PR longo da via normal, acaba sendo a condição que acabou permitindo a subida da volta, a subida da condução pela via rápida, dando uma AP retrógrada que está escondidinha aqui depois do QRS, e esse é o mecanismo pelo qual começam as taquicardias por entrada AV indivíduos com pré-excitação. É uma extrasístole atrial que bloqueia a via rápida e conduz lenta pela via normal. Então, a ideia, isso aqui era nenhuma das anteriores, EA com a pré-excitação máxima, botei máximo entre aspas aqui, e EA sem pré-excitação, e provocando isso aqui. E ainda tem o terceiro batimento, que é a P retrógrada seguida, subindo pela via normal. Comentários? O que o Dr. César comentou, estou de acordo. Na verdade, do ponto de vista etimológico, um batimento com Wolff é um batimento aberrante, porque ele não é normal. Uma aberrância, por definição, é uma coisa que aberra, que é diferente do normal. Então, na verdade, essa aqui também teria aberrância, se fosse assim, etimologicamente falando. Mas eu estou usando o termo aqui, aberrância, pensando em bloqueio de ramo funcional, prematuridade dependente. Algum comentário mais? Eu passo para o seguinte. Acho que podemos passar para o seguinte, talvez o último, viu, Silvio? É o último. Nós estamos com mais 2 minutos só. Por e-mail, vamos ver o que eu tenho aqui. Esse aqui é bonitinho, mais rápido, não é muito demorado, não. Diagnóstico do traçado. Bloqueio AV do segundo grau, extrasístoles atriais pareadas e bloqueadas. Espera aí que eu perdi aqui. Traçado. Bloqueio AV de alto grau, bloqueio AV de segundo grau mais extrasístole atrial isolado ou pseudo bloqueio AV, tá? Votando e botando para frente. Nós não tínhamos falado muito de bloqueios. Isso aqui é o
introduzir o tema bloqueio. Bloqueio veio de segundo grau, mas extracista atrial bloqueada até agora, temos 2 votos só. A plateia tem acesso a esse quadrinho, Lu, quando o pessoal está votando, enquanto está votando? Ah, não, só eu. Tá, ok. O que é isso? Parece a cultura do Chacrinha. Ah, tá. Pois é. Não foi aqui em casa. 1 minuto. Abelardo Barbosa, é meu primo. Está com tudo e não está prosa. Pois é. Ó, 1 minuto e 17, vai. 90% Isso. da plateia não entendeu a brincadeira, viu? Pois é. Sim, porque isso é de uma outra geração. Abelardo Barbosa. Bom. Posso encerrar? Pode, por favor. Vamos lá. Então, nós estamos com 11% na extracistas atriais bloqueadas, pareadas, BAV de alto grau com 11% também, e 79% botou BAV de segundo grau e extracista atrial bloqueada, isolada, bonitinho, parabéns, estou de acordo com a maioria, 79%. O que eu queria chamar a atenção aqui? Essa é uma questão de conceito, tá? Bloqueio AV, nós temos uma onda P bloqueada, na verdade tem 2 ondas P bloqueadas. Quando a gente vai pegar o nosso compassinho, medir ali o intervalo entre os P's normais, a gente vai ver que o PP está seguindo a sua sequência normal, portanto, esse P daqui, além de estar com a mesma sequência, está com a mesma morfologia, é um P sinusal. Então, um bloqueio AV de segundo grau. BAV, uma onda P bloqueada, BAV de segundo grau. Já a segunda onda P, ela está nitidamente antecipada, então é uma extrasístole atrial. Então, tem um BAV de segundo e uma extrasístole atrial bloqueada. E não bloqueio AV de alto grau. É fácil as pessoas confundirem, porque vem 2 P's bloqueadas, chamam isso aqui de BAV de alto grau. Não é, conceitualmente, isso não é um BAV de alto grau, porque a segunda onda P não é uma P sinusal. Para ser um BAV de alto grau, tem que ter 2 P's sinusais consecutivas em condição de conduzir e que não conduzem. Essa onda P é nitidamente antecipada, aliás, ela tem, inclusive, uma morfologia um pouquinho diferente das outras. Então, não é um bloqueio AV de alto grau, é uma extrasístole atrial isolada. Era isso. Se vocês querem fazer um comentário sobre esse traçado, não é tão difícil, mas eu achei bonitinho, bem para reforçar um conceito. Aí a gente já pode encerrar, se vocês estiverem de acordo. Tem mais traçados, mas a gente pode deixar para a próxima aula. Só tem que dar os parabéns. Aula super didática, traçados muito bons. Tá? A gente ficou aqui se deliciando aqui, a plateia ficou o tempo todo aqui, as pessoas praticamente não saíram aqui. Caso clínico e traçado, todo mundo gosta. Né? E eu só tenho que te agradecer ao Cristiano, à Luciana. Tem o Pedro Dragão, que está aí de Portugal, se ele quiser falar alguma coisa, ele foi se divertindo aí. Acertou todas as questões. Eu não consegui estar completamente atento, porque isto já mudou um bocadinho a nossa vida cá em Portugal. Está ficando ativa. E, portanto, aquilo que vos queria dizer é que gostei imenso, foi muito bom. Os casos são aqueles que muitas vezes aparecem como dúvidas que o técnico e o colega nos traz, e eu acho que mostra grande sapiência. A apresentação foi muito, muito boa e grande experiência. Portanto, agradecer muito, espero pela gravação, porque é uma aula muito boa mesmo para dar aos nossos fellows, para eles aprenderem e para ouvirem com cuidado e reverem. E agradeço muito o convite que me fizeram. Muito bom. Então, eu que agradeço. Continuaremos na quinta-feira, então, nessa aula. Vai ter uma extensão. Quinta-feira, nós teremos o professor César Gruppe, que está aí na linha também. Será o próximo palestrante. Vai mostrar, vai nos deleitar aí com os traçados dele também. E se não tiver mais perguntas, eu acho que a Luciana, que é a host aí, pode fechar para todos. Eu que agradeço mais uma vez, então, a oportunidade. Uma delícia de aula. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço muito, mais uma vez. Muito obrigado, então. Um abração a todos.